A jornada da fé muitas vezes nos coloca diante de um dilema interno. Confiamos plenamente em Deus ou buscamos justificativas racionais para tudo? Esse conflito entre a razão e a intuição não é apenas espiritual, mas também neurológico. O lado esquerdo do cérebro é o centro da lógica e do pensamento analítico, enquanto o lado direito está ligado à intuição, espiritualidade e criatividade. Mas será que esse embate entre razão e fé pode estar impedindo você de viver plenamente o que Deus tem para a sua vida? Neste vídeo vamos explorar como o funcionamento do cérebro influencia nossa fé e como superar os bloqueios mentais que nos afastam da presença de Deus. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre sua jornada espiritual. 1. Como o cérebro influencia a forma. Como exercemos nossa fé? Nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios que desempenham funções distintas. Lado esquerdo, responsável pela lógica, análise, cálculos, linguagem e pensamento crítico. Lado direito, ligado à intuição, emoções, criatividade, imaginação e percepção espiritual. Quando vivemos nossa fé apenas pelo lado esquerdo do cérebro, corremos o risco de precisar de provas e explicações lógicas para crer, duvidar do sobrenatural e da intervenção divina, depender exclusivamente da teologia e do raciocínio teórico, sem experiências reais com Deus. Já quando ativamos o lado direito, conseguimos sentir a presença de Deus de maneira profunda, ter fé mesmo sem explicação racional, perceber sinais, revelações e intuições espirituais. A questão é, qual lado do seu cérebro você tem usado para viver sua fé? 2. A Bíblia e o conflito entre razão e fé. A Bíblia nos mostra vários exemplos de personagens que enfrentaram o dilema entre a lógica humana e a fé inabalável. Vamos analisar alguns casos. Pedro andando sobre as águas, Mateus 14, 28, 31. Quando focou na fé, lado direito, andou sobre as águas. Quando a dúvida, lado esquerdo, tomou conta, afundou. Tomé e a incredulidade. João 20, 24, 29. Ele queria provas físicas para crer na ressurreição de Jesus. Abraão e a promessa de Deus. Gênesis 15, 6. Mesmo sem ver, creu e foi considerado justo. Isso nos mostra que a lógica nem sempre nos leva à experiência real com Deus. Muitas vezes, é preciso desligar a necessidade de entender tudo racionalmente e simplesmente confiar. 3. Como o conflito entre lado esquerdo e direito bloqueia sua fé? Quando estamos presos apenas ao raciocínio lógico, podemos sofrer com dúvidas constantes. A fé se torna um campo de batalha entre o que sentimos e o que tentamos racionalizar. Paralisia espiritual. Ficamos esperando provas antes de agir, ao invés de confiar e seguir em frente. Falta de experiências profundas. A lógica limita o contato direto com Deus, pois tudo precisa ser compreendido antes de ser vivido. O problema não é a razão em si, mas quando ela se torna um bloqueio para a fé. Precisamos aprender a equilibrar os 2 hemisférios e permitir que a intuição e a espiritualidade também guiem nossa caminhada. 4. Como reprogramar sua mente para crer mais e duvidar menos? Agora que entendemos como o cérebro influencia nossa fé, como podemos treinar nossa mente para confiar mais e questionar menos? 1. Pratique a oração silenciosa e a meditação cristã. Oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvi-lo. Silencie sua mente e permita que o lado intuitivo do cérebro receba impressões do Espírito Santo. 2. Substitua dúvidas por agradecimento. Ao invés de pensar, será que Deus está me ouvindo? Comece a declarar, obrigado, Senhor, porque já me ouves. A gratidão ativa o lado direito do cérebro e fortalece a fé. 3. Visualize a palavra de Deus em ação.
Não apenas leia a Bíblia, mas imagine-se dentro das passagens, vendo Jesus falar diretamente com você. Isso fortalece a fé e ativa o lado intuitivo da mente. 4. Dê passos de fé, mesmo sem entender tudo. A fé não é baseada em explicações racionais, mas em convicções interiores. Confie, mesmo quando a lógica não fizer sentido. Conclusão: o equilíbrio entre razão e fé. A mente analítica, lado esquerdo, é importante para estudar a palavra e compreender doutrinas. Mas se quisermos viver experiências profundas com Deus, precisamos ativar também o lado direito, que nos conecta à intuição e ao sobrenatural. O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando equilibramos a lógica e a fé, permitindo que Deus trabalhe além da nossa compreensão humana. Agora me diga, você sente que sua fé está bloqueada pela razão? Deixe seu comentário e compartilhe esse conteúdo.